Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, sou o pastor Diego Penha e vamos dar início a mais um estudo de doutrina. E nós estamos caminhando no Catecismo Breve, como os irmãos bem sabem. Hoje seria a pergunta número 10, mas antes de darmos início, eu gostaria de ler um texto bíblico com os irmãos, refletirmos, Provérbios capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, você que está em sua casa, com sua família. Tempos de pandemia, tempos difíceis, mas que nós temos o privilégio de meditar na palavra do Senhor, temos os meios tecnológicos para nos encontrarmos e ouvirmos a voz do Senhor por meio da sua palavra. Veja comigo Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim o texto sagrado: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Medita na palavra do Senhor todos os dias, meu irmão, minha querida irmã. Aproveite esses dias que talvez você esteja um pouco afastado do trabalho, de férias talvez, não sei qual método a empresa ou onde você trabalha, qual decisão tomaram, mas é certo que nesses dias de isolamento e de quarentena, estamos tendo talvez um pouco mais de tempo com a nossa família, um pouco mais de tempo livre, por assim dizer, e que possamos aproveitar esse tempo da melhor maneira. Aproveitar esse tempo lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, reunindo a nossa família dentro de nossa casa e aprendendo mais da lei do Senhor. O texto sagrado que nós lemos, o Provérbios 3, o verso 5 em especial, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, isto é, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Você está preocupado com o dia de amanhã? Confia no Senhor. Você que está aflito, angustiado, talvez perdendo noites de sono, confia no Senhor. Você que está preocupado com o seu emprego, como é que vai ficar a situação financeira, econômica do país nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, confia no Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar nesse instante antes de darmos início. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra, obrigado pela reflexão que o Senhor nos trouxe e por vivificar as nossas almas, a nossa vida. O Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Pai, que nos ajuda a confiar em Ti, a descansar no Senhor, confiar na Tua santa providência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, então, da última feita, nós meditamos na pergunta número 9 do Catecismo. Qual é a obra da criação? Estávamos meditando, lembre, sobre os decretos de Deus. E nós vimos que os decretos eles se evidenciam dessas duas maneiras, na obra da criação e na obra da providência. Então, a pergunta número 9, nós vimos qual é a obra da criação. A resposta é: a obra da criação é aquela pela qual Deus faz todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. E nós lemos alguns textos das Escrituras que nos mostram isso. Em especial, Gênesis capítulo 1, lá, primeiro livro da Bíblia. Se você fizer a leitura de Gênesis, você vai entender essa resposta do catecismo. Deus criando ali todas as coisas do nada. No princípio, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. Então, nós vemos lá a obra da criação.
E hoje nós veremos a pergunta de número 10, talvez também entraremos na pergunta de número 11. Pergunta de número 10 é a seguinte, irmãos: como Deus criou o homem? Como é que Deus criou o homem? Então, a resposta do catecismo é a seguinte: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Nós veremos então alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender melhor isso. Mas observando simplesmente a resposta do catecismo, você já observa algumas coisas. A primeira delas, o gênero, essa questão. Deus criou o homem macho e fêmea. Então, a palavra de Deus não nos dá espaço, irmãos, para qualquer outro tipo de gênero, um gênero indefinido ou qualquer outra coisa que o homem, nessa sociedade em que vivemos, venha a inventar, venha a imaginar, venha a criar. Não, Deus criou macho e fêmea. E Deus cria o homem e a mulher. E com isso se forma um casal, se constitui uma família. Essa é a base da família que a palavra de Deus nos dá. É formado por um homem e uma mulher, e assim eles podem ter filhos. Um casal que não seja formado por esses dois gêneros não podem ter filhos, não podem se multiplicar sobre a terra, que nós vamos que ver isso é uma ordenança de Deus na sua palavra. Eles não podem construir uma família. Isso faz parte do pecado, do coração pecaminoso do homem que tenta distorcer continuamente a palavra de Deus e fazer as coisas à sua maneira, à sua vontade, e desprezar aquilo que Deus fez e que Deus disse que era bom. Então o homem sempre tenta distorcer tudo isso, enganado pela sua própria concupiscência, enganado pelo diabo, enganado pelas potestades desse mundo, e ele inverte tudo e coloca as coisas de maneira totalmente desagradável a Deus, totalmente contrário à sua vontade e à sua palavra revelada. Então, nós vemos claramente, vamos ver nas Escrituras, Deus cria o homem e mulher, macho e fêmea. Não há espaço para algo diferente disso, irmãos. Conforme a sua própria imagem, continua a resposta do catecismo. Então, Deus não cria o homem de qualquer maneira, ele cria de maneira especial. Nós vimos, da última feita, quando estávamos lendo o capítulo 1 de Gênesis, Deus criando todas as coisas. Mas é interessante, quando ele vai criando, ele diz que haja luz e houve luz, que haja e houve, e ele vai criando cada coisa no seu devido lugar. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos. Nós vamos ver isso no texto. Vamos ver, o texto diz exatamente sobre isso, Gênesis capítulo 1, versos 26, 27 e 28. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, irmãos, a criação de todas as coisas. E quando chega, a partir do verso 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja como essa resposta, esse texto bíblico está em total conformidade, dá uma base sólida para a resposta do catecismo que nós lemos. Deus criou o homem macho e fêmea. Veja, o verso 27 ele diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, macho e fêmea.
E ele diz que ele os cria conforme a sua própria imagem. Nós vemos isso no verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem. E também o verso 26, quando, como eu estava dizendo, Deus vai criando todas as coisas, ele diz, haja luz, houve luz. Mas quando chega na criação do homem, uma criação especial, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que a trindade está envolvida aqui na criação do homem. Por isso que é algo totalmente distinto. A criação do homem é especial. Ele diz, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes aqui na criação do homem. E em nenhuma outra parte da criação Deus cria a sua própria imagem e semelhança, senão ao homem. Veja que a humanidade tem algo de muito especial. E Deus faz isso, ele diz, isso é muito bom. Mas o que é que significa essa criação do homem à sua imagem? Ele vai dizer, na próxima continuação do catecismo, vai lhes dar uma pista disso. Ele diz em conhecimento, retidão e santidade. Então essa ideia de imagem de Deus tem a ver, meus irmãos, com os atributos dele. Não em sua totalidade. Nós sabemos que Deus ele possui atributos. Nós podemos estudar isso com mais afinco na teologia sistemática. Deus tem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. O que é que significa isso? Tem atributos de Deus que ele não comunica ao homem, como por exemplo a sua onipotência. Deus tem todo o poder, ele é todo poderoso. Ele não comunica isso ao homem. É um atributo dele. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O homem não sabe todas as coisas. Na verdade, sabe muito pouco. Por mais arrogantes que às vezes um homem possa sujeitar-se a rogar para si, né? Ele sabe muito pouco. Sabe aquele que diz que, na verdade, ele não sabe de nada, como dizem os filósofos. Deus é onipresente. Outro atributo de Deus que é incomunicável. Deus está presente em todo lugar. O salmista diz no Salmo 139, se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O Senhor, ele está presente. Não há como se esconder dele. Não há como entrar debaixo de uma caverna e se esconder de Deus. Ele está presente em todo lugar e ele sabe todas as coisas. O homem, ele é muito limitado em seu saber, o conhecimento de Deus está muito elevado acima dele, e o homem, ele não é onipresente, por mais que tentemos ser nesse mundo de hoje. O mundo hoje parece que é uma correria tão grande, pelo menos alguns dias atrás, antes de começar essa quarentena, na verdade, é uma correria tão grande, a gente parece que quer ser onipresente, quer estar presente em todo lugar, quer fazer tudo, quer se envolver com tudo, a gente se fica atolado de trabalhos e mais trabalhos e fadigas, e quando na verdade o homem não é onipresente, ele só consegue estar presente em um lugar por vez. Deus é onipresente. Isso é um atributo incomunicável. Mas o que seria um atributo comunicável, então, que nos faz, então, a imagem, a semelhança dele, ao que Deus comunica ao homem? Veja, por exemplo, amor, bondade. Vejam, são atributos que Deus comunica ao homem. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos amor com o nosso próximo, veja, porque Deus nos amou. Nós agimos com bondade por causa da bondade de Deus sobre nós. Você vê todos esses atributos que são virtudes na vida do homem, esses frutos do Espírito. É a graça de Deus sobre nossas vidas, meus irmãos. Quanto mais nós nos esforçamos e expressamos esses frutos do Espírito, mais percebemos o caráter de Cristo refletido em nós. Mais nós percebemos o caráter de Cristo esculpido em nossa vida. Quando alguém age com bondade, você diz, Cristo na vida dele. Certamente. É a expressão da imagem
e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletir o seu conhecimento, sua retidão, a sua santidade, porque Deus é santo, Ele nos chama a ser santos como eu sou santo. Mas também há outra característica importante, irmãos, é a do domínio sobre as criaturas. Nós vimos nesse texto de Gênesis, ele diz, ele cria o homem, sua imagem, imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, mas ele diz, olha, no verso 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, veja que o homem ele foi criado como essa primazia da criação. Ele tem domínio sobre as criaturas. Deus cria todas as coisas, Deus cria os animais, Deus cria as aves, os répteis. Ele cria o homem, ele diz, tenha ele domínio. Você vai governar sobre essas coisas, você vai cuidar da criação que eu criei. Essa é uma responsabilidade que nós vemos lá em Gênesis, desde o Éden. Deus coloca o homem no Éden e ele o coloca ali, ele dá um trabalho, ele dá uma função, cuidar e lavrar o jardim. Você tem essa responsabilidade. Então, o homem ele tem domínio sobre a criação com essa perspectiva de cuidar da criação de Deus, de cuidar da terra, de cuidar da cultura, da sociedade. Veja, tudo isso aqui estamos envolvidos. O homem não tem domínio para ser um opressor, para ser um ditador, alguém que vai fazer mal ao meio ambiente, que vai fazer mal aos animais, à criação. Não, ele tem esse objetivo de cuidar, ele tem domínio para cuidar da criação, da natureza, da criação de Deus. Então, outra coisa que nós vemos aqui, de certa forma já tratamos, quando ele diz no verso 8, Deus os abençoou, ele criou o homem e a mulher, ele os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, mais uma vez ele fala sobre o domínio, mas aqui ele também cita essa importância da criação de homem e mulher, macho e fêmea. É para quê? Para que eles sejam fecundos, multipliquem-se, dominem sobre a terra. Veja, se o homem ele rejeita isso, ele rejeita a ordem de Deus, ele diz não, eu não quero saber do que Deus disse, de que ele criou homem e mulher, e eu vou me envolver com outro homem. Aí quando o homem faz isso, ele rejeita aquilo que Deus ordenou, ele não tem capacidade com outro homem de se multiplicar, ele não tem capacidade de ser fecundo e encher a terra, e muito menos ele vai espalhar então esse domínio sobre a terra, da criação. Você percebe? Todo o problema que isso traz, que o homem distorce a palavra de Deus ao seu bel prazer, para fazer a sua vontade, e ele deixa essa ordenança de Deus, ele não se multiplica, ele não enche a terra, e não exerce o domínio que ele foi chamado a exercer. Então isso é um grave pecado, um grave mal, diante da palavra de Deus, meus irmãos. Vamos ver mais um texto, Colossenses 3:10, veja comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3:10 diz assim, meus irmãos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, o texto de Colossenses estava falando aqui exatamente sobre a nossa união com Cristo, resultados dessa união. Veja, você agora, você se despiu do velho homem e agora você se revestiu do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É interessante, meus irmãos, porque é exatamente essa união com Cristo, é exatamente esse novo homem que fomos revestidos, que segundo a imagem daquele que o criou, nós nos revestimos no pleno conhecimento de Deus.
E por outro lado, quando o homem vive no pecado, por exemplo, ele está revestido do velho homem, a parte de Deus parece que quanto mais a fundo ele caminha no pecado, mais ignorante esse homem se torna. Mais ignorante para as coisas de Deus, mais ignorante para a vida de maneira geral. Ele se torna, o pecado vai corrompendo o coração dele, vai corrompendo a vida dele, ele se torna cada vez mais, literalmente são trevas em seus olhos, que cobrem os seus olhos, ele não enxerga para onde ele está andando, ele não enxerga o buraco que ele está se metendo, ele não enxerga o desperdício que ele está fazendo com a vida dele. Mas quando nós somos revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, aí nós experimentamos essa nova vida em Cristo, essa nova vida, essa mente de Cristo em nós. Veja comigo outro texto, Efésios 4:24. Volte um pouquinho sua Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 24, tratando ainda do mesmo assunto. O verso 23 diz: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O verso 22, aliás, ele vai falar sobre se despojar do velho homem também, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se revista do novo homem. Esse homem, a imagem de Deus, criado segundo a imagem de Deus. Que imagem é essa? Justiça e retidão procedentes da verdade. Ah, meus irmãos, se essa é a imagem de Deus a que devemos refletir, é a verdade, justiça e retidão. E o que é que nós vivemos ou vivíamos à parte de Deus? A mentira, o engano com que o diabo nos enganou. Se a mentira faz parte do velho homem, deixemos a mentira e nos revistemos da verdade. Vistamos as roupas da verdade de Deus, da palavra de Deus. Prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Veja comigo Romanos capítulo 2 também. Romanos capítulo 2, volte um pouco mais sua Bíblia. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Você vê que não há escapatória. Não há ninguém que possa dizer: mas eu nunca ouvi falar de Deus. Mas a lei de Deus, ela foi escrita, ela foi gravada no meu e no seu coração. A lei de Deus. Deus se revela de maneira especial através da sua palavra, mas também de maneira geral na criação. Por isso que o salmista, no Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja em Gênesis, lá no início da criação, ainda não havia essa palavra registrada em um livro para nós, para o início da humanidade, mas a lei de Deus já havia sido gravada no coração do homem, já era inscrita no coração, e essa lei é que lhe dava exatamente o que diz: testemunhando-lhes, em Romanos, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Se eles faziam algo que era contra a lei de Deus, essa lei gravada no seu coração, que invadia a sua mente, a sua consciência, o acusava. Você está seguindo por um caminho errado. De outra sorte, quando se fazia aquilo que era a vontade de Deus, então essa lei de Deus gravada no seu coração o defendia. Então, um último texto, Salmo 8. Salmo de número 8, veja comigo. Versos de 6 a 8. O Salmo 8 diz o seguinte:
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, mais uma vez, falando da criação, ele diz, Deus cria o homem, ele cria um homem macho e fêmea, ele define exatamente o gênero, ele lhes dá uma ordem, sejam fecundos, encham a terra, para que vocês dominem, Ele lhes deu essa primazia, a mim e a você, para que você tenha domínio sobre a terra, para que através desse domínio você cuide da criação, para que você seja uma bênção para as nações e para toda a vida. Queridos irmãos, essa é exatamente a pergunta. Nós vimos como Deus cria o homem. Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Você não foi criado de qualquer maneira. Você foi criado de maneira especial. Você foi criado à imagem de Deus. Essa imagem, ela foi corrompida pelo pecado. Imagine um espelho em que você se olha e é um espelho todo embaçado. Você não consegue ver o seu reflexo direito, porque o pecado embaçou, o pecado manchou, o pecado corrompeu. Mas toda a nossa vida, um processo de santificação, em que esse espelho, no fim, quando recebermos um novo corpo, um corpo glorificado, então seremos perfeitos como Ele é, nós o veremos face a face. Não mais como um espelho embaçado, mas como um espelho perfeito, limpo. A imagem de Deus ali refletida, nós refletiremos. Perfeita santidade, perfeita retidão, justiça, procedentes da verdade. Esse é o processo que Deus atuará em nós, que já tem atuado desde o dia que encontramos a Cristo e a sua palavra, e que prosseguirá até o encontrarmos na glória. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto de doutrina, esse tempo de estudo da tua palavra, Senhor. Abençoa nossos queridos irmãos e nos ajuda, Deus, nessa caminhada a refletirmos a tua glória. Em nome de Jesus é o que nós te oramos. Amém.